proposta dessa aula é uma introdução de um livro que nós estamos estudando, né? Nós estamos aí com uma equipe de professoras que vão, ao longo dos domingos, darem a aula sobre parábolas. E esse livro é um livro bem completo, ele é grande. Lendo, achamos importante explanar um pouquinho dessa introdução do que são as parábolas, né? O nome do livro é Compreendendo as Parábolas de Jesus. Eu vou lendo algumas coisas aqui, a gente vai comentando. Se os irmãos tiverem dúvidas, eu espero que não tenham, porque eu me meti numa... Eu falei, meu Deus, que enrascada, né? Porque eu falei, eu vou fazer essa aula, e são assim quase 100 páginas. Não é só uma introdução, mas são coisas que são importantes da gente entender. E eu falei, como resumir tudo isso? Meu Deus, né? Eu ia lendo, ia separando algumas partes, ia cortando daqui, colocando ali e pedindo a misericórdia do Senhor, né? E aí ontem ainda brinquei com a minha filha. Ela falou assim, ainda, mãe? Eu falei assim, então, é prova de que eu sou de exatas, né? Porque olha, se eu fosse de humanas, eu já teria acabado com certeza, mas eu não sou, então eu fico ali revendo e vendo, será que tá bom, será que não tá? Então, o que são as parábolas de Jesus, né? Aqui tem algumas frases. Então, primeiro, não são quebra-cabeças. Não são assim algo que é difícil de entender. Algumas são enigmáticas. Elas têm algo por trás ali para a gente pensar. Muitas são claras e marcantes. Então, eu diria que a maioria delas são bem claras e são marcantes. Elas foram transmitidas em um contexto complexo. Ao ler uma parábola, é sempre bom entender o contexto. Aliás, toda palavra, né? Quando a gente lê, a gente não pode tirar do contexto. Nós precisamos entender que existe um contexto por trás disso. E as parábolas, elas pressupõem uma familiaridade com a cultura da antiguidade. Naquela época, naquela cultura, então elas se familiarizam com aquela cultura. Então, ela não vai se familiarizar com a nossa cultura. Então, somos nós que precisamos entender a cultura da época, o contexto da época, para ter uma melhor compreensão da parábola, porque ela está naquela época. Elas envolvem questões relativas a uma variedade de temas, como as concepções agrícolas da antiguidade, os costumes matrimoniais, as relações entre escravos e mestres, e o judaísmo e a sua história. Isso para citar as mais óbvias. Então, elas envolvem esse contexto aí. Por isso que nas parábolas a gente ouve muito a questão da agrícola, né? A pecuária deles, a forma como eles viviam. Existia escravos, então, como que era o judaísmo naquela época. Então, elas estão dentro desse contexto, o porquê dessa variedade de temas. As parábolas de Jesus estão entre as mais conhecidas e mais influentes histórias da humanidade. Jesus era mestre na criação de histórias e nada pode ser mais atraente ou instigante que uma boa história. A história, ela é algo que prende a nossa atenção. Bem dizem as crianças, né? Como que a gente cuida e lida com crianças? Muitas vezes através de histórias, porque é o que prende a atenção, e não só das crianças, mas dos adultos também. As histórias nos divertem, informam, envolvem, motivam e autenticam e refletem a existência. Então é através da história que a gente vai percebendo todo esse contexto, né? A gente pode se divertir com a história, a gente pode ser informado através da história, né? Então, elas nos motivam a estar participando, inclusive, dela. Os ouvintes se tornam cúmplices voluntários, né? Porque estamos ali meio que participando quando a gente está ouvindo a história. Mesmo que a mensagem lhe seja hostil. A partir desse outro mundo, somos convidados a compreender, avaliar e, ao que se espera, redirecionar as nossas vidas.
Depois das nossas experiências pessoais, as histórias são a forma mais rápida de aprendermos. Então, eu entendo que isso é até uma comprovação, que a gente vai vivendo, né, as nossas experiências dia após dia, e eu sempre, quando eu vivo uma experiência diferente, eu penso, serviu de aprendizado. Geralmente as experiências ruins, né? A gente não pensou nisso, aconteceu, serviu de aprendizado já para eu saber que não é dessa forma que faz, mas é daquela outra forma. Então, essas experiências de vida nos ensinam. Agora, aprender através da história também ela é importante, porque são através das histórias que a gente vai montando aquilo, vai ouvindo, vai formando aquilo na nossa mente, e aí a gente vai aprendendo, né? Então, acredito que Jesus, ele optou por essa forma de ensino, por ser algo que vai de encontro com o que cada um pode ir imaginando. Vai na imaginação, a gente começa a construir. O exemplo de ontem, né, o pastor falou que nós fomos para vários lugares, conforme o Márcio ia tocando e falava, olha, esse aqui é de Porto Rico, é de Cuba. A gente vai ficando... Eu fui imaginando, conforme ele falava, ficava imaginando, poxa, o cara está lá longe, ele está montando ali, criando uma música, e eu consigo ouvir essa música hoje, através que ele colocou na internet, o Márcio pegou, olha a conexão, né? E eu fui imaginando tudo aquilo na minha cabeça. Uma história nos empurra para um mundo de narrativa no qual existe um desenvolvimento, uma estruturação e uma solução. Então, quem conta a história sabe que geralmente a gente tem esse perfil, né? Existe um desenvolvimento na história. Você tem um início, você vai um decorrer, todo um desenvolvimento, ele tem uma estrutura, inclusive, né? E tem uma conclusão no final. Então, é como um filme, são histórias, como séries, como novelas, livros. Existem histórias, começa, tem todo um desenvolvimento e tem uma conclusão no final. Nesse caso aqui a gente chama de solução. E sem a solução nós nos sentimos frustrados e nos perguntamos qual a razão dessa história. Então Jesus, quando ele está contando ali uma parábola, em algum momento os discípulos vêm para ele e falam assim, mas o que quer dizer isso? Então, quando não se entende, a gente quer entender o final, que a gente quer entender a solução daquilo. Se a gente não tem a solução, a gente vai ficar frustrado mesmo. Vai ter aquilo, mas não entendi isso, por que isso, né? Ou então, qual a moral da história? Temos a expectativa de algo que nos desperte o interesse e nos proporcione uma visão aprofundada, quem sabe única, e principalmente de algo que nos traga a uma compensação pelo tempo que o contador solicita que a ele dediquemos. Então, assim, nós precisamos, vai ser despertado o interesse. Aquela pessoa que está contando a história, ela está desprendendo do tempo dela. Aquilo precisa ser compensador, tanto para quem está contando, como para quem está ouvindo. Então, quando você vai contar uma história e as pessoas não estão prestando atenção, você fala, eu estou perdendo o meu tempo com isso. E aqui é a hora que se fala, né, que é uma compensação pelo tempo. Então, essa é a expectativa, que a história nos desperte algo que seja realmente de nosso interesse. O contador, que é o contador de histórias, tem uma agenda, tem uma intenção e considera que aquela história é importante. Do contrário, ele não contaria. Então, vamos para Jesus. Se Jesus contou, é porque era importante. Senão, ele não estaria contando, né? A intenção pode ser simplesmente divertir ou, num uso mais refinado, transmitir uma verdade, convencer, motivar. Então, quem nunca assistiu um filme motivador, às vezes um vídeo de motivação, que nos motiva, você assiste aquilo, você vai ouvindo aquela história e aquilo vai te motivando, ou te convencendo. Tem isso também, né? Agora entramos nas parábolas. E aí aqui, na hora que eu coloquei o negócio, depois eu comecei a rir sozinha. Eu falei, olha isso. Parábolas.
As parábolas, pela sua própria natureza, procuram reafirmar um tópico de retórica, eloquência, algo de forma bonita de se falar, né? Tem um jeito próprio de se trazer. Além disso, certas parábolas, de forma alguma, constituem histórias. Então, existem as histórias, mas tem algumas parábolas que não são histórias. E aí que a gente começa a entender um pouco as estruturas das parábolas, né? Então, o autor, ele começa a mostrar que são várias estruturas, tem muita gente estudando isso, e ao mesmo tempo que lá atrás a gente falou, não é uma quebra-cabeça, é uma coisa simples, qualquer pessoa comum pode ler, ao mesmo tempo tenta se entender qual é a estrutura, por que essa parábola é contada nesse contexto, nessa época, do que ela está querendo dizer. Então, algumas não são histórias. Apesar da palavra parábola normalmente se referir a uma narrativa curta, com 2 níveis de significado, as palavras originais no grego e no hebraico, que traduzimos por parábola, são muito mais abrangentes e englobam uma gama de formas literárias. Aí eu comecei a me enrolar. Eu falei, puxa vida, eu devia ter pedido para a Márcia dar essa aula, porque, de verdade, começou a entrar em umas palavras, nos negócios, eu falei, não vai rolar, né? Mas, enfim, o que ele quer dizer aqui? Que a gente fala da parábola, quando a gente pensa em parábola, a gente não pensa numa história muito longa, a gente pensa realmente numa narrativa curta. Mas aqui, só a palavra parábola abrange muito mais que isso, porque ela tem um sentido mais profundo também. As parábolas de Jesus pressupõem o reino que elas buscam revelar. E aí, mais para frente, a gente vai ver essa diferença, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Aí, que legal. Aí eu tive que trazer um negócio que eu falei, não é possível, né? Mas eu tive que trazer. Eu falei assim, gente, eu tenho que entender isso aqui, né? Aí, se você entrar no dicionário, lá na internet, e buscar a parábola, você vai ver ali que diz assim, ó, narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Se a gente parar para entender bem, é a narrativa que eu falei, narrativas às vezes curtas, ou que sejam longas, mas de forma alegórica. E transmite uma mensagem, só que ela é uma mensagem de forma indireta, ela não é uma mensagem direta. A parábola, ela geralmente, como tem aquela história, ela quer transmitir alguma coisa, mas ela não conta de forma direta. Mas, né, tem a geometria também, né, e que fala ali, é o lugar geométrico dos pontos em um plano cujas distâncias a um ponto fixo e uma reta fixa são iguais. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Tem uma reta na vertical, certo? Tem um ponto escrito ali, vértice. Então, é como se elas fossem paralelas, mas elas não são paralelas, elas são parábolas, porque elas têm um ponto ali que é comum, que é a vértice. Então, aquele ponto comum delas é onde liga as duas. E aí, cada uma segue o seu caminho e elas são iguais. Então, a parábola, ela o porquê que então trouxeram essa palavra para explicar sobre essa narrativa. Eu entendo que elas não são, se elas fossem paralelas, então é quando a gente fala, não, esses são assuntos paralelos, eles não têm nada a ver um com o outro. Mas nesse caso eles têm, porque como ela tem um ponto ali que define as duas, é a hora que a gente fala, quando Jesus conta uma parábola, eu me identifico nela. É para mim. Então, tem a ver. Então, o que é uma parábola, né? Então, a parábola, ela é normalmente definida por uma ilustração em função da falácia de raiz, que se derivar o sentido de, eu acredito que é parábolo, que fala, pastor, parabolo, que significa literalmente atirar de lado. Então imagina agora de novo aquela parábola, então o porquê da palavra atirar de lado. Então ela está meio que de lado na sua, no que você talvez queira dizer, mas então você diz de uma forma diferente. As parábolas são muito mais do que ilustrações.
embora algumas tratem da escatologia futura, não estão falando do céu. Elas são dirigidas à vida neste mundo. Então, assim, é para nós, enquanto estamos aqui. Então, quando a gente começa a estudar as parábolas e lê-las, a gente vai percebendo, poxa, é para mim. Não é para quando eu estiver lá no céu, né? É agora. Eu coloquei essas duas frases aí, que são de pessoas que são aí estudiosos, né? E o que eles falam sobre parábola. Então, para esse T.W. Manson, é um erudito religioso, ele sugere que a parábola é uma criação literária na forma de narrativa desenvolvida para retratar uma espécie de caráter por advertência ou exemplo, ou para encarnar um princípio do governo de Deus para com este mundo e com os homens. Então, conforme a gente vai lendo, a gente fala, puxa, mas quanta palavra difícil, mas vai pensando na parábola, né? Naquelas que você já conhece, e percebe que o que ele quer dizer aqui, que é o quê? É uma forma de advertência, uma forma de dar exemplos. Já esse outro, que é Dude, estudioso do Novo Testamento, ele fala o seguinte: as parábolas são a expressão natural de uma mente que visualiza a verdade em figuras concretas, em vez de concebê-las por meio de abstrações. No nível mais básico, a parábola é uma metáfora ou imagem tirada da natureza ou da vida comum, que prende o ouvinte pelo seu caráter vivo ou esquisito, que deixa a mente com um nível suficiente de dúvida acerca da sua aplicação precisa a ponto de lhe lançar pensamentos ativos. Então, chama a nossa atenção, né? É algo que coloca ali, e aí você começa a pensar e começa a entender toda aquela história, toda aquela parábola, toda aquela narrativa que vai trazer, no caso, para a vida, né? Para a vida de cada um. Que as parábolas, você comentou ali que às vezes elas são uma forma indireta de dizer as verdades, né? A gente vê que a intenção é que os ouvintes se reconheçam dentro da história. Então, por exemplo, se tem lá vou dar o exemplo de uma historinha lá do Velho Testamento, que é quando Davi adulterou e Natan foi falar para ele aquela história que da pessoa que tinha roubado tinha uma única ovelhinha e tal, e foi roubar, e ele foi roubado pelo outro. Aí Davi fica, né, irado, tudo, e quer condenação para aquela pessoa. E daí ele fala, essa pessoa é você, né? Então, eu acho que as parábolas, muito mais que contar uma história, ou comparar, é que as pessoas se reconheçam dentro da história, né? Que as verdades apareçam dentro daquele contexto. Muitas vezes as pessoas saíram de cabeça baixa quando elas ouviam uma história que Jesus tinha contado, porque ela se reconhecia ali naquela história que foi contada. Então, muito mais só do que ela ouvir e falar, compara com isso, que ela compara com ela mesma. E eu acho que é isso que é mais a profundidade da questão de você contar a parábola. Acredito nisso também, né? Lembrando do contexto, Jesus levava para o contexto das pessoas na época. Então, lembrei agora, até algo que aconteceu comigo semana retrasada. Tinha uma equipe lá que estava com dificuldades de avançar na produção. É uma equipe de romaneio, né? Romanear as peças. Quando tinha uma fila muito grande de pedidos para elas romanearem, elas romaneavam rapidinho. Quando a fila era menor, aquele dia a produção caía. Aí, mas por quê? Porque na cabeça das pessoas é o seguinte, eu tenho isso eu dou conta hoje. Até aí, ok. Eu tenho o dobro de coisas para fazer, bom, então hoje eu tenho que correr. Então, nós seres humanos temos esse pensamento mais ou menos assim. Até aí está tudo lindo e maravilhoso. Agora vamos olhar para o outro lado. Então, eu contei uma história. Eu disse assim, se você vai no mercado e as filas estão grandes, você tem que pegar a fila e esperar chegar a sua vez.
Se não tem fila, você fala, que bom, vou sair rápido. Só que a pessoa que estiver no caixa, tiver o pensamento, eu dou conta disso hoje, você vai ficar lá o dia inteiro. E você não vai gostar de ficar o dia inteiro esperando porque o cara tem o dia inteiro para fazer o seu, né? Você quer ir embora na mesma velocidade se tivesse mais gente na fila. Então, é uma forma também de trazer para a realidade o outro lado, porque assim, enquanto eu estou vivendo de uma forma, tá tranquilo, eu vou vivendo, eu vou empurrando com a barriga. Quando eu percebo que, puxa, não é bem assim, então foi através de uma história que eu consegui modificar, porque a gente não conseguia chegar de uma forma mais clara para essas pessoas. Então, olhando para o contexto, quando Jesus contava as parábolas, eram pessoas de nível social, muitas vezes, bem baixo, né? E eles tinham ali aquela vida deles rural, aquela vida mais simples. Então, trazer para o contexto deles, do que acontecia, era importante. Ficava fácil de entender. Então, quando o Natan... Então, temos parábolas no Velho Testamento, né? Então, quando o Natan chega para Davi, ele fala, e agora, o que eu faço? É um rei, então eu vou contar uma história. Então, a história que ele conta traz para um contexto para Davi, de entender, e tem que fazer justiça disso aqui. E Davi, sendo rei, sendo um guerreiro, ele ia entender que ele ia ter que fazer justiça. E nessa, interessante que ele não percebeu que era com ele, né? Teve que ter a explicação. Não, é você. Aí caiu a ficha do Davi, né? Falando um pouquinho do começo que a gente estava falando sobre a questão das narrativas, em inglês, narrativa é storytelling. Então, atualmente, as pessoas que trabalham com narrativas, com cinema, com várias coisas, elas utilizam técnicas de storytelling, que são técnicas de narrativa. Dentro dessas técnicas de narrativa, a gente pode observar até grandes pessoas que fazem discursos, grandes líderes, isso, aquilo, eles seguem todas essas estratégias narrativas, como você falou no começo, e existem muitos estudos sobre isso. Dentro de uma das principais teorias, assim, coisas que foram formuladas é a chamada jornada do herói. A jornada do herói, ela foi formulada por um homem chamado Joseph Campbell, e ele desenvolveu essa jornada do herói. Aí vocês vão falar, por que você está falando isso? Porque ele desenvolveu essa jornada do herói pensando em várias pessoas durante a história que tiveram suas histórias contadas por meio dessa narrativa. E uma dessas pessoas, uma das que ele principalmente se inspirou, foi na narrativa de Jesus Cristo. Então, as narrativas hoje do cinema, que você assiste Disney, que tem essa narrativa em formato jornada do herói, que aí depois quem quiser pesquisar o que pode pesquisar, são baseadas nessa técnica que ele estudou vendo as narrativas, especialmente de Jesus. Então, tanto da história de Jesus, da narrativa dele, nascimento, como os evangelhos contam, né, nascimento e todo o processo dele até a morte e ressurreição, bem como a maneira como ele contava as parábolas. Então a gente percebe muito esse formato narrativo de como Jesus contava e também na própria história dele. Bem curioso mesmo, né? E aí a gente vai falando, puxa, mas eu achei que a parábola era um negócio, então, né, dava para mergulhar? Dava a mergulhar, né? Então, como eu disse lá no início, Jesus, ele foi o mestre, né? E mais para frente a gente vai ver que ele foi aí, talvez, o que mais usou dessa técnica da forma como usou, né? Bom, as parábolas, elas foram o meio mais utilizado por Jesus para explicar o reino de Deus e apresentar tanto o caráter de Deus quanto as suas expectativas acerca da humanidade. Essa mensagem, muitas vezes, acabou sendo subvertida. As parábolas de Jesus sofreram abusos e foram forçadas a servir a vários objetivos, desde os objetivos teológicos, antigos, até os ideológicos e pastorais da atualidade. Então, eu não sei se vocês já se depararam, né? Mas parece que, como tudo, existe alguém que queira deturpar, e como existe muita deturpação em relação à palavra de Deus, as parábolas, elas não ficaram livres disso. Então, a pessoa forçar, muitas vezes,
o intuito dela em cima de uma parábola ou de uma história, né? Eu tenho uma também para contar. Eu trabalhei numa empresa anos atrás e o pessoal lá não era muito honesto. Então eu trabalhei pouco tempo lá e logo eu saí porque ali o ambiente não, eu fui percebendo, o ambiente estava tudo errado, então eu caí fora. Detalhe, né? O dono ele era evangélico. E isso que me chocou mais ainda. Então assim, às vezes você trabalha com pessoas que a gente chama de ímpio, mas não é ímpio como esse era. E o que ele falou uma vez? Ele usou a própria palavra de Deus para deturpar. Porque ele falou que tinha que dar presente, mas por que presente, né? Eu sou contadora, você está fazendo toda a sua contabilidade ali e vai sair um presente. Ok, mas tem que ter um intuito, tem que ter uma forma ali naquela estrutura organizacional, etc. Não, esse daqui é para a gente ganhar o gerente, né? Porque senão o gerente não sei o quê. Mas, na Bíblia fala que quando ele deve ter lido, acho que não sei se foi em Provérbios, Eclesiastes, alguma passagem dessa forma, né? Que com o presente você ganha a pessoa, etc. Olha, você está desvirtuando toda a palavra de Deus, né? E várias vezes ele vinha com essas coisas, né? Ele devia muito para todos os governos, né? Ele não pagava os impostos, e aí ele dizia assim, aí uma vez eu falei para ele, então, dai a César o que é de César, né? Ele falou assim, a palavra diz isso, mas não fala quando. Então, assim, realmente as pessoas gostam de deturpar. Então, assim, aquilo é bom desde que me sirva. Se não me serve, eu não preciso disso. Então, eu faço, às vezes, um meio de modificar para poder atender as minhas vontades. Então, infelizmente, isso também aconteceu com as parábolas de Jesus e continua acontecendo, né? As parábolas, elas não precisam ser simplificadas ou reescritas, ou até mesmo domesticadas, psicologizadas, teologizadas com adereços cristológicos ou expiatórios, descontextualizados ou controladas. Então é isso, não precisa de nada disso. A parábola, ela tem que ser lida da forma como ela está. Nada de tentar ficar inventando, ou como dizia um ex-chefe meu, enfeitando o pavão, né? É daquele jeito ali. Elas precisam unicamente ter a liberdade de se expressar e de serem ouvidas. Elas, de fato, estão nos dizendo, pare de resistir e comece a praticar isso, né? Ou então creia nisso. Então o que a parábola chega para a gente? Olha, você tem que fazer dessa forma, é desse jeito, é para mudança mesmo de vida, né? A pergunta acerca de cada parábola deve ser esta: de que forma Jesus procurou modificar a atitude e o comportamento das pessoas com esta parábola? Então é uma boa pergunta para quando a gente lê uma parábola. De que forma Jesus procurou modificar a atitude das pessoas, procurou modificar o comportamento das pessoas através dessa parábola? Quando a gente lê uma parábola, é sempre interessante a gente ter esse tipo de pergunta na cabeça, porque o que foi para aquele povo naquela época serve para nós também. E aí, em algum momento, aí a gente falou de alegorias, né? Quando a gente fala olhando lá para o significado da parábola, fala que é uma forma alegórica, né? De fazer uma narrativa. Então, a alegoria é tipicamente definida como uma série de metáforas correlatas. Por exemplo, a parábola do semeador. Ela tem várias metáforas, né? Então elas estão correlacionadas dentro de uma única narrativa. Quando as pessoas falam de alegoria, elas normalmente referem-se a exemplos extremos como a obra O Peregrino. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, né? Eu já li. Mas as alegorias podem ser tão variadas quanto as parábolas. Poucas pessoas se dão conta que o Mágico de Oz é uma elaborada alegoria política acerca das condições de vida nos Estados Unidos no século XX. Aí tem várias, ele discorre, né, quem é quem ali, eu não coloquei, mas quem quiser saber pode procurar, que hoje em dia na internet tem de tudo, né? Então eu não imaginava que o Mágico de Oz era uma alegoria, olha isso, né? Uma história, e até parecida aí com parábola, para poder contar
o que estava acontecendo com os Estados Unidos naquela época. Bom, aí eu fui lá também, né, e pesquisei a palavra alegoria. Então, é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sobre forma figurada, né? Método de interpretação aplicado por pensadores gregos aos textos homéricos, por meio do qual se pretendia descobrir ideias ou concepções filosóficas embutidas figuradamente nas narrativas mitológicas. Vai ter uma figura aí, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ali ao fundo tem uma árvore, aquele bichinho que parece uma cabra é uma lebre, ela está dormindo, tá? Aqui na frente parece um dinossauro, mas é uma tartaruga. Ali tem umas bandeirinhas, uns balões, ali é a chegada. Então a tartaruga está chegando e a lebre está dormindo. Eu acredito que todos conhecem essa história. Então ele fala que a alegoria é uma narrativa estendida em que os personagens, o cenário, a trama representam um significado concreto e um significado simbólico. Quase todas as alegorias ensinam uma lição moral, religiosa ou política. Nesse caso, a tartaruga descobre que com a perseverança e o trabalho duro trazem sucesso, enquanto a arrogância e a preguiça levam ao fracasso, que foi o que aconteceu com a lebre, né? Ela era muito arrogante, ela achou que ela ia ganhar mesmo, ela foi, dormiu preguiçosa, e quem ganhou a corrida ali foi a tartaruga. Então isso é uma alegoria, né? É uma forma de representação com uma moral da história. E a metáfora? Eu também peguei a definição de metáfora, né, que é a designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem como o primeiro uma relação de semelhança. Ela tem, aí ele dá um exemplo, ela tem a vontade de ferro para designar uma vontade forte. Então é uma forma da gente usar uma qualidade de uma outra forma. Então, eu pus um desenho ali, o garotinho falando com a mãe dele, então a mãe dele diz assim, filho, você é o meu sol. Aí ele diz, então fica mais comigo, você está meio pálida. Ele não é um sol de verdade, isso é uma metáfora. E ali, representando uma criança, na cabecinha da criança, o seu sol fica perto e você, né, vai se queimar um pouquinho, aí que você está meio pálido. É uma forma, eu achei essa historinha mais fácil de representar a questão das metáforas. Então a gente pode ver tudo isso lendo as parábolas. Então a gente vai perceber alegorias, metáforas dentro das histórias, né, dentro das parábolas. Como se pode classificar as parábolas? Bom, a palavra grega parabole tem nos evangelhos um sentido mais abrangente do que o seu uso na língua portuguesa ou inglesa. Como resultado, nos estudos bíblicos, a palavra parábola tem pelo menos 3 usos diferenciados. Lendo tudo isso, o porquê que eu fui no dicionário, porque aquilo foi confundindo um pouco a minha cabeça. Então, ele diz aqui que são 3 usos, então eu vou tentar ver se a gente consegue explicar esses diferenciais aqui. Em primeiro lugar, parabole pode ser usada para se referir a qualquer dito comparativo que tem por objetivo estimular o pensamento. Ela é utilizada para se referir a um provérbio, e aí dá como exemplo, médico, cura-te a ti mesmo. Então, é uma forma, né, de um dito comparativo. Ele está comparando, é o médico que vai se curar a si mesmo. E, lógico, o objetivo, eu sempre acredito que é estimular mesmo o pensamento. O outro ponto que ele fala é que ele fala assim, que o termo parábola também pode ser utilizado em um sentido mais restrito para se referir a qualquer tipo de analogia, quer seja uma história com duplo sentido, quer não. Uma definição que excluiria os provérbios, os enigmas e as formas não narrativas. Nesse caso, ele fala que é um tipo de analogias. E em terceiro, ele fala aqui que é um sentido ainda mais restrito de parábola, deriva de uma obra aqui dessas pessoas aqui, e eu não vou falar o nome deles, né? Eu não vou conseguir, tenho certeza. Então, lendo isso daí, houve também umas discussões, né, lendo todo esse livro, sobre as alegorias. Então, aquele primeiro lá, o Adolfo lá, ele não falou que não tem essa questão de alegoria.
Ele partiu de um princípio muito, muito radical, mas ele mesmo depois ele concorda que tem algumas parábolas que têm aquelas alegorias. Por isso que eu pus os exemplos dos desenhos para a gente fixar. Então aqui ele diz o seguinte, é uma distinção entre as parábolas, as similitudes, que são as semelhanças, as histórias, né, de exemplo, e as alegorias. Nesse aqui, parece ou não que fica mais claro para a gente entender as estruturas das parábolas. Então, todos esses estudos que foram feitos, eles dividem as parábolas ali pelo menos em cinco partes, então 5 estruturas diferenciadas, né? Os ditos aforísticos, né, que são coisas mais sucintas, as semelhanças, né, duplamente indiretas, as parábolas interrogativas, né? Então, tem parábolas que Jesus faz a pergunta, né? Parábolas narrativas, que aqui ele põe 3 subgrupos, que são as duplamente indiretas, as jurídicas, é um tipo específico de parábolas narrativas, e as parábolas narrativas indiretas simples. Olha só. E as parábolas do tipo quanto mais. Para mim isso aqui é um nó, porque para a pura língua portuguesa eu falo, puxa vida, né? Faz tempo que eu não vejo essas coisas. Mas eu achei importante colocar também, porque às vezes a gente fica com a cabeça, às vezes, num nível muito mais raso, e pensar que, até o exemplo que a Aline deu, existe uma pessoa que fez todo um trabalho em cima das narrativas, do formato, da forma como Jesus aplicava, toda uma estrutura existe aí nas parábolas dele, né? Então, isso aqui tudo é mais para nível de informação mesmo, tá? Aqui a gente não precisa decorar nada disso. O que a gente precisa é ler as parábolas. Bom, as características das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são, antes de tudo, histórias breves, até mesmo austeras. As parábolas não usam mais palavras além do estritamente necessário. Elas são tão diretas quanto possível. 60% apresentam 4 versículos ou menos. Então, percebem que a narrativa ela é curta, ela é simples, né? Ela é sucinta, ela vai direto ao que é possível. Então, o que pode acontecer? Às vezes, você lê uma palavra e fala, mas puxa, não falou de que nível social que essa pessoa é. Não falou em que cidade que ele morava. Não falou o tempo enquanto acontecia esse acontecimento com esse outro acontecimento. Não falou do tempo. Ele não está preocupado com isso, né? O que Jesus queria ser era direto. Então, é por isso que a maioria das parábolas dele eram curtas, né? As parábolas são marcadas pela simplicidade e simetria. As parábolas de Jesus se concentram essencialmente nas pessoas. Ele está preocupado com as pessoas, ele quer falar com as pessoas, ele quer transformar vidas. As parábolas são descrições fictícias tiradas da vida cotidiana, ou não, mas a grande maioria sim. As parábolas são atraentes, né? Então, assim como toda história nos atrai, a parábola também são atraentes. Elas são contadas com o fim de despertar o nosso interesse e vários estratagemas são utilizados para atrair os ouvintes e instigá-los a lidar com as questões propostas. Elas procuram reorientar o pensamento e o comportamento. Ao alinharem-se com os ensinamentos de Jesus, em outras partes da Bíblia, as parábolas com frequência contêm elementos de inversão. O que é isso? Quando a gente, aí é outro exercício que nós precisamos fazer. Ao ler uma parábola, alinhar ela com outros ensinamentos bíblicos, né? E o que seriam esses elementos de inversão? Aquilo que é comum para nós, Jesus fala de forma contrária. O que seria comum as pessoas ouvir, muitas vezes ele fala de forma invertida. Eu vou dar um exemplo que aí vai ficar fácil para vocês. A parábola do bom samaritano é um caso desses. Por quê? O judeu, ele tinha o samaritano como uma pessoa que ele repudiava, né? Então, se Jesus contasse toda aquela parábola, mas colocasse o judeu como o mocinho da história, a parábola estaria perfeita para o judeu, mas Jesus inverteu as coisas. Então, essa é a questão. Ele inverte
muitas vezes, para mostrar o quê? O reino, que não é da forma como a gente pensa, como a gente tem a concepção, mas da forma que realmente é. Então ele joga justamente o samaritano como o mocinho da história. O 7º ali. Na sua intenção de provocar uma reação com elementos com a inversão de valores. As parábolas são contadas dentro de um contexto, ao contrário das fábulas, aí ele põe as fábulas de Esopo, as parábolas de Jesus não são histórias gerais, que contêm verdades universais. Então, as fábulas eu não coloquei, né, significado nenhum, mas, para dar um exemplo aqui, a fábula é aquelas histórias infantis que não existiria. Por exemplo, a história da Chapeuzinho com o lobo mau, que o lobo conversa com o Chapeuzinho e come a vovó e aquelas coisas estranhas, né? Aquilo é fábula. Então, aqui é diferente de fábula, né? Existe um contexto e ele conta dentro do contexto. As parábolas de Jesus, elas são teocêntricas, né? Ou seja, é Deus no centro. As parábolas visam a mudança de comportamento e desenvolvimento de novas disciplinas, mas fazem isso falando a respeito de Deus e do seu reino, da nova realidade que Deus procura estabelecer nesse mundo. Percebe que aqui é voltado às pessoas, né? É voltado à mudança de comportamento, né? As parábolas frequentemente fazem alusão aos textos do Antigo Testamento. Então, aqui é por isso que fala para você olhar para a parábola e procurar os textos bíblicos, porque eles também se casam aí, né? A maior parte das parábolas aparece em meio a coleções maiores de parábolas. Agrupamento de 2 ou mais parábolas fortalece e explora um tema ao fazer uso de 2 ou mais imagens para reforçar o tema ou temas correlatos. Algumas parábolas aparecem dessa forma. Ele conta uma e já conta outra em seguida. E elas são muito parecidas, né? São formas diferentes de contar a história, mas são muito parecidas. Como as parábolas devem ser interpretadas? As parábolas não são listas de informação, elas são histórias, mas podem não ser histórias que sonhamos que fossem, né? Então, às vezes, como eu dei o exemplo aí dos judeus, né? Cada uma delas deve ser abordada e tratada de forma individual, sem que façamos uso de pontos de vista preconcebidos acerca de como elas deveriam ser. Histórias criam mundos, então a gente não tem que já ir com aquela mente de, como que essa parábola deveria ser contada? Será que ela deveria ser reconfigurada, reeditada, como a gente falou no início? A parábola não precisa nada disso, ela só precisa ser lida, ouvida. As parábolas refletem partes da realidade e, às vezes, a vida e a história dos seus leitores. Elas podem apresentar algum esquema que já tenhamos vivenciado em nossa vida. Então, isso pode acontecer também. Elas nos revelam e, ao mesmo tempo, nos convidam a assumir um esquema para que sejamos elevados a um esquema. Ou, negativamente falando, escolhemos um esquema de vida, um estilo de vida. Ela nos leva a esse confronto, né? Não somos convidados a sermos objetivos e distantes, mas sermos encarnados na intenção da proposta pela palavra. Não é para ouvir e, não é para mim. É lá para aquele mundo distante, é para aquela igreja lá da outro bairro. Não é para a minha vida, é para o meu vizinho. É para mim, né? Então nós precisamos encarnar essa intenção que a parábola nos propõe. Então aqui de uma forma mais sucinta, pensando assim, como as parábolas devem ser interpretadas. Então vamos lá. Analise cada parábola de forma completa. Ouça a parábola sem pressuposições referentes à sua forma ou significado. Lembre-se que as parábolas de Jesus eram instrumentos orais em uma cultura oral. Se desejamos conhecer a intenção de Jesus, precisamos procurar ouvir a parábola da mesma forma que a pessoa da Palestina a ouvia naquela época. Lembrar sempre do contexto, como que aquilo estava sendo falado. Porque às vezes a gente fica pensando, mas sei lá, mas parece que essa palavra que parece que não está encaixando muito bem. Mas a gente tem que entender
que existia uma forma de passar os ensinamentos que não é como hoje, escritos por livros ou agora pela internet. Jesus, ele falava de forma oral, assim como muitos, né, ensinadores de ensino faziam. Aquela era a época deles, então é bom sempre entrar e entender o contexto. Lá no 5, observe como cada parábola e o formato da sua relação se encaixam com o objetivo e o esquema de cada evangelista. Isso também tem diferença. E aí vocês vão perceber que existem evangelistas que escreveram muito mais palavras do que outros. Cada um tem o seu estilo também, a sua forma de escrever. Determine especificamente a função da história no ensinamento de Jesus. Interprete o que foi entregue e não o que foi omitido, como eu tinha dito. Não é para ficar pensando, puxa, mas quanto tempo será que passou desse acontecimento para esse outro? Se ele falou em um versículo ou 2 versículos, não precisa querer entender isso. O que foi entregue é para nós. Então, como está em Deuteronômio 29, o que é revelado é para nós. O que não é, então deixa lá com o Senhor, né? Então, não tem necessidade disso, porque Jesus não estava preocupado com isso. Não imponha também uma cronologia real sobre a cronologia de uma parábola, que eu acabei de dizer. Dedique uma atenção especial à regra da ênfase final. Tem parábolas que as parábolas elas vão se desenvolvendo e elas vão a forma como elas vai se desenvolvendo, a gente vai compreendendo tudo aquilo. Mas geralmente tem um final ali para aquilo, tem uma conclusão. E ela tem. Então a gente precisa dar ênfase a isso, porque existe uma regra, uma moral da história, uma forma, mude sua vida, né? Observe onde os ensinamentos das parábolas se mesclam com os ensinamentos de Jesus em outras porções da Escritura, como a gente já disse. E determine a intenção teológica e o significado da parábola. Bom, agora nós vamos para as parábolas do mundo antigo, né? Então, aqui ele diz que Jesus ele não foi a primeira pessoa que fez uso das parábolas, né? Apesar da sua originalidade e criatividade, os formatos que ele utilizou não eram novidade. Então, isso já vinha. Então, como eu li, né, no início aqui em Deuteronômio, quando tem o Cântico de Moisés, a Jô deu o exemplo lá de Natã com Davi. Isso já existia, então isso é antigo, isso fazia parte provavelmente da cultura deles. E Jesus, ele usou isso de uma forma espetacular, inclusive, né? As parábolas de vários tipos eram conhecidas em praticamente todas as culturas e podem ser encontradas em várias formas de literatura. Então, às vezes a gente pensa, a parábola era só Jesus que contava, né? Ficou mais conhecida provavelmente por conta dele, mas isso já existia. Então aqui, apesar de o raciocínio em formato de parábolas estar difuso em todas as culturas, até onde sabemos, antes de Jesus ninguém fez uso dela de forma tão consistente, criativa e efetiva. Então, Jesus é o mestre dos mestres, né? Então, já existia, ele pegou aquele formato, algo que todos já conheciam, era algo que já era, talvez da convivência, era mais fácil das pessoas aceitarem, captarem, só que ele fez de uma forma aí incrivelmente criativa, né? E foi efetivo. Vamos, né, combinar que foi. O Antigo Testamento. Então, a principal influência sobre o uso que Jesus fez das parábolas era o Antigo Testamento. A forma das parábolas de Jesus, o raciocínio em formato de parábola, as imagens utilizadas e o uso das parábolas na literatura sapiencial, especialmente como instrumentos proféticos, todos apontam nessa direção. Então, assim, não é o que ele quer dizer aqui é o seguinte, o que se entende é que a influência principal de Jesus estava realmente no Antigo Testamento. E falando em Antigo Testamento, nós temos aqui as parábolas do Antigo Testamento, né? Então aqui eu vou passar aqui alguns, a gente pega alguns textos para ler. Então ali, ó, 2 parábolas jurídicas, lembra que eu falei lá da estrutura? Então existe essa estrutura jurídica na questão de juízo, né?
No Antigo Testamento tinha bastante disso. Então, as parábolas são duas parábolas jurídicas que forçam os ouvintes a fazer juízo do mundo proposto pela parábola e que acaba por incriminá-los no final. Então, essas que decorrem aí são parábolas jurídicas. A parábola da cordeira, né, que Natan conta para Davi. A parábola da vinha, né, ela expressa o juízo sobre a casa de Israel e o povo de Judá por serem demasiadamente improdutivos. Olha que interessante, né? Vamos ler essa daqui? Ela está em Isaías 5, de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Essa achou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, que não mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. É isso aí. Então, é uma forma também de parábola, né, que Isaías traz aí para o povo como um juízo. Duas outras passagens são dramas jurídicos em formato de parábola. A parábola da viúva e dos vingadores, que Joabe pede que um sábio de Tecoa vá contar a Davi. E a parábola do falso ferimento pela qual um profeta não identificado confronta Acabe. Vamos ler essa de 2 Samuel 14, de 1 a 20. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras, e a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo, e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome, nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse:
Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, nenhum só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. Alguém quer comentar? Sabe que história que é essa? Absalão é o filho de Davi, que foi expulso de casa porque matou o irmão que tinha estuprado a irmã. Então aquela espada já tinha passado pela casa de Davi e estava nessa confusão toda, né? E Joabe, né, digamos, o braço direito, né, de Davi, quer que Absalão volte, né? Ele entende até que ele é o herdeiro ali. Mas então, para voltar, ele manda essa mulher contar uma história. E aí Davi de novo cai na conversa das histórias, né? Então abre toda aquela história e ele vai fazer justiça. Então agora de novo é com ele a questão, né? Aí aqui não vou entrar nem no certo e nem no errado, mas foi contada uma história para ele incorporar, entender e falar, não, tem que ser feito justiça disso. E aí alguém vem com a explicação. Então, é com você essa questão. Pensa que é o teu filho. Então, aí a partir daí que Davi permite que Absalão volte à sua presença e mais para frente a gente sabe o que acontece, né? Absalão tenta, inclusive, tomar o trono do seu pai. Bom, seguindo, o Antigo Testamento apresenta duas fábulas políticas que envolvem plantas, árvores e plantas, né? Estão lá em Juízes e 2 Reis. Vamos ler aquela que é mais curtinha? 2 Reis 14, 9 e 10. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho, mais os animais do campo que estavam no Líbano, para passarem e pisarem o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te
Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Então, esse caso aí foi criada uma fábula de forma política que envolve elementos da natureza, né? Então, árvores e plantas. Ele fala aí do cardo, ele fala do cedro, né? Então, ele demonstra como formas de mostrar o reino ali em forma de árvores. Vamos avançar um pouquinho, tem mais textos. Então, ali em Ezequiel, nós temos pelo menos 6 passagens que são narrações. Algumas pessoas as classificariam como alegorias, que apresentam a história de Israel em formato figurado. Ali, primeiro, ali é sempre o capítulo, né, os versículos. Então, ali no capítulo 16 tem a história de Jerusalém como uma prostituta, né? Então o capítulo inteiro fala sobre isso. No 17 tem a história da águia e a videira e a sua explicação. O 19 temos 2 ali, a leoa e os seus filhotes, e o da videira que foi transplantada. O 23, as 2 irmãs e a sua explicação. E o 24, o caldeirão e a sua explicação. Vamos ler ali o 19, 10 a 14. Eu estou pegando as mais curtas. Então, Ezequiel 19, 10 a 14. A parábola da videira arruinada, tá como título aqui na minha versão. Tua mãe e sua natureza era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura como multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus galhos, os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora será plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Então, ele fala aqui do próprio povo, né, que foi transplantado, vivia ali como uma videira que estava junto às águas, que era muito forte, mas que foi arrancada. Então, aqui são passagens, são narrações que geralmente no Antigo Testamento elas eram trazidas como juízo, para mostrar o que estava acontecendo, né, com o povo. Isso em vários livros a gente pode ver. Bom, em Isaías, em 59, apresenta um Deus como um guerreiro que coloca a sua armadura a fim de nos trazer a salvação. Em Jeremias, por intermédio de uma similitude, ou seja, uma semelhança, acerca de uma garrafa de vinho, retrata a embriaguez e a destruição de todo o povo. Este exemplo é praticamente uma parábola jurídica, a mesma questão, né, de trazer juízo. Em Jeremias também, 18, utiliza a imagem de um oleiro para ilustrar a soberania de Deus. Existem algumas parábolas aqui que são mais conhecidas dos irmãos, outras não. Por isso que eu achei interessante a gente ler outras, né? Para a gente ver que tem muito. E se a gente às vezes começa a ler um livro todo, fica, nossa, mas quanta história estranha aqui. Então, entender o contexto. Em que momento isso estava sendo contado, o porquê que isso estava sendo contado. Para entender a parábola, né? O livro de Oséias é como um todo uma grande parábola acerca da relação entre Deus e Israel, representada na forma do relacionamento de Oséias com sua esposa. No Salmos 80, descreve a história de Israel como sendo a história de uma videira que foi trazida do Egito, plantada, depois destruída e queimada, né? Muito parecido com essa história que acabamos de ler, né? Em Abacuque, descreve a captura de Israel pelos babilônios,
por meio de uma similitude de um pescador que captura peixes e depois faz sacrifícios para a sua rede. Os profetas são espelho da nação, do seu rei e do destino que os aguarda. Os profetas faziam uso de parábolas para confrontar a nação, alertar acerca do juízo e provocar mudanças. Então, essa história de provocar mudança, ela é bem antiga, né? Deus está sempre tentando provocar ali mudanças e está sempre fazendo, né? Provocando essa questão aí das mudanças. Às vezes ele utilizava as parábolas da forma informada pelos profetas para confrontar a nação, mas ao contrário dos profetas, Jesus também fez uso das parábolas para retratar o reino, para confrontar pessoas e ensinar acerca de questões como o bom comportamento, a compaixão e o uso do dinheiro e discipulado. Então Jesus ele vai além, né? As parábolas são uma forma de comunicação indireta. As parábolas funcionam como lentes que fazem com que enxerguemos a verdade e corrijamos a distorção da nossa visão. Elas permitem que vejamos aquilo que de outra forma não veríamos e pressupõem que devamos olhar e ver uma realidade específica. O objetivo final de uma parábola é despertar uma compreensão mais aprofundada, estimular a consciência e levar os ouvintes a uma ação. Isso a gente está falando desde o início, né? A mudança de comportamento, ler para entender e para mudar. As parábolas bíblicas revelam o caráter e a maneira como o nosso Deus age. Mostram também o que é a humanidade e o que ela deve e pode se tornar. Jesus falava por meio de parábolas para despertar o raciocínio e estimular uma reação das pessoas em relação a Deus. Então, esse apanhadão aí de informações, eu achei por necessário colocar. Às vezes fica mais maçante a aula, a gente tem que ficar lendo, né? Mas eu achei que era importante porque isso nos traz uma visão mais aprofundada da parábola, né? De como ela deve ser estudada, como ela deve ser interpretada, que existe um contexto por trás disso, existe uma cultura por trás disso, para que a gente possa entender e trazer para a nossa vida, né? Nós vamos ter aulas aí que com certeza vão ser muito mais maravilhosas que essa. Eu peço desculpa aos irmãos pelo formato, porque eu não consegui algo assim mais lúdico possível, sei lá, de tentar trazer formas mais fáceis às vezes de colocar, porque conforme eu ia lendo eu falava assim, isso é importante, isso é importante, isso é importante, eu não queria cortar muita coisa, então ficou desse formato aí, né? Mas a partir do domingo que vem nós temos aí um time maravilhoso aí, de irmãs que se propuseram a dar essas aulas. São escolhas que com certeza o Espírito Santo vai estar trazendo ao coração delas, para que elas possam trazer à igreja, né? E que nós possamos ser receptores, ouvintes, né? Como a própria palavra diz, devemos abrir o nosso ouvido para ouvir a palavra do Senhor, né? Ele está o tempo todo ensinando, Ele está o tempo todo querendo nos transformar, trazê-lo para perto, nos trazer para perto dele. E então mais um formato que a gente vai ter através aí das parábolas de Jesus. Eu espero que os irmãos tenham aí um bom estudo através desses próximos domingos, que seja algo que possa abençoá-los, que possa edificá-los. Convide outras pessoas para virem, eu tenho certeza que vão ser aulas muito abençoadoras.